questões que transformam, claro, a análise mais complexa. Deslocamentos na curva de Phillips. Agora vamos ver, no caso, o papel dos choques de oferta. Até agora, a gente estava focando sempre em política monetária, política fiscal, que altera a demanda agregada. E o que acontece com a curva de Phillips quando a gente tem o papel do choque da oferta, né? Quando são os produtores que produzem choques. Vamos ver aí como é que as economias se comportam a partir desta teoria. Friedman e Phelps sugeriram em 68 que mudanças na inflação esperada deslocam a curva de Phillips. E a experiência dos anos 70 convenceu a maioria dos economistas aí de que Friedman e Phelps, com a sua perspectiva clássica, eles estavam certos com a curva de Phillips de longo prazo. Em poucos anos, contudo, a classe dos economistas voltaria sua atenção para uma fonte diferente de deslocamentos na curva de Phillips no curto prazo, que seriam agora os choques na oferta agregada. Até o momento, a gente estava se baseando numa perspectiva de choque de demanda agregada. Agora, começa a se perceber, a partir dos anos 70, um fenômeno em torno da oferta agregada. Então veja, dessa vez, a mudança de foco não veio de dois professores de economia norte-americanos, mas de um grupo de sheiks árabes. Em 74, a Organização de Países Exportadores de Petróleo, a chamada OPEP, começou a exercer seu poder de mercado como cartel no mercado mundial de petróleo a fim de aumentar os lucros de seus membros. Os países da OPEP, como a Arábia Saudita, o Kuwait e o Iraque, restringiram a quantidade de petróleo extraída e vendida nos mercados mundiais, ou seja, diminuíram o fornecimento. Então, lá, quando a gente aprendeu lá na curva de oferta e demanda de mercado, então, se o produtor diminui a oferta de petróleo no mercado, você tem, consequentemente, uma elevação de preços, um choque de oferta agregada. Em poucos anos, essa redução na oferta fez com que o preço mundial do petróleo quase que dobrasse. Então, foi o chamado choque de oferta do petróleo. Então, um grande aumento no preço mundial do petróleo é um exemplo de um choque de oferta. Então, choque de oferta é um acontecimento que afeta diretamente os custos de produção da empresa e, com isso, os preços que elas cobram dobram. Então, os preços que elas cobram, né, das suas mercadorias sofrem uma inflação porque você tem um choque de custos, né? Os custos de produzir, os custos da operação, eles são cada vez maiores. E aqui no box, né? Então, choque de oferta, então é um acontecimento que afeta diretamente os custos produtivos, né? Normalmente, aqui como o petróleo, um aumento no preço de algum insumo, ou a falta de algum insumo, ou a falta deliberada de um grupo de países que querem fornecer menos petróleo, e os preços das empresas também são afetados, deslocando a curva de oferta agregada da economia e, portanto, a curva de Phillips. Então, ela vai deslocar a curva de oferta agregada e, com isso, a curva de Phillips. Então, por exemplo, vamos lá, um exemplo prático para a gente entender esse fenômeno do qual, enfim, nós como consumidores, nós encaramos essa realidade. Então, veja, quando o preço do petróleo ele sobe, aumenta, por exemplo, o custo de produção de gasolina. Petróleo mais caro, preço da gasolina mais caro, preço do óleo para aquecimento mais caro, preço dos pneus mais caros e de muitos outros produtos que são chamados produtos derivados do petróleo, né? Sobretudo, por exemplo, hoje, o polipropileno, né? O polietileno, ou seja, o plástico, para falar uma palavra mais popular. Então, tudo que vem derivado do petróleo vai ter o seu preço aumentado, inclusive os custos de logística. Isso reduz a quantidade ofertada de bens e serviços para qualquer nível de preços dado. Então, o que a gente já aprendeu em capítulos anteriores, então quando eu aumento o custo de produção, o produtor vai lucrar menos e aí ele vai se sentir estimulado a produzir menos. Como mostra o painel A da figura 8, essa redução na oferta
é representada pelo deslocamento, portanto, para a esquerda da curva de oferta agregada. Então, você tem a curva de oferta agregada, você desloca ela para a esquerda, passando de OA1, oferta agregada 1, para OA2, oferta agregada 2. A produção sai de Y1 para Y2, o nível de preço se eleva de P1 para P2. Então aqui nós já temos um impacto real na economia, que é redução da produção, aumento do nível de preço. E aí, consequentemente, você vai ter o aumento do desemprego. Então, só neste caso, por você reduzir a produção e aumentar o nível de preços, você já tem uma combinação, que é a chamada combinação em que você tem uma produção em queda, que seria a estagnação econômica, né? O produto real, as variáveis reais diminuem, e preços crescentes, as variáveis nominais aumentam, portanto, você tem aí o fenômeno da estagflação. Então, que é uma estagnação com inflação, com preços altos. Esse deslocamento na oferta agregada está associado a um deslocamento semelhante na curva de Phillips no curto prazo, que está sendo mostrado, portanto, no painel B, que daqui a pouco a gente vê. Então, como as empresas precisam agora de menos trabalhadores para gerar uma produção menor, o emprego cai e o desemprego ele aumenta. Como o nível de preços é mais elevado, então agora você tem uma taxa de inflação maior, porque você criou menos produção com inflação, a variação percentual do nível de preço em relação ao ano anterior também aumenta. Então, você aumenta a inflação, aumenta as expectativas, enfim, você aumenta tanto a inflação vigente como a inflação esperada. Portanto, o deslocamento da oferta agregada, veja, não é a demanda agora, é a oferta, leva, portanto, a um desemprego maior, porque se os custos de produção aumentam, as empresas vão produzir menos e contratam menos, mas você vai ter uma inflação mais alta. Então, o trade-off entre inflação e desemprego no curto prazo desloca-se para a direita, então, de curva de Phillips 1 para a curva de Phillips 2. Daqui a pouco a gente vai ver isso graficamente. Em face de um deslocamento adverso, portanto, na oferta agregada, os formuladores de políticas se deparam com uma escolha difícil. Então, vai combater a inflação ou combater o desemprego? Então, veja, você produz um choque de oferta nessa economia, aí você vai produzir produção menor, portanto, explode o desemprego, mas ao explodir o desemprego por conta de ser um custo produtivo, você também vai explodir a inflação. Então você tem economicamente um descontrole no desemprego e um descontrole na inflação ao mesmo tempo. E aí é o grande dilema. Aí aqui sim você tem um cenário em que a escolha é difícil e mais ou menos o que a gente está vivendo aí agora no pós-pandemia. Então, e aí? A autoridade monetária, o formulador de política macroeconômica, ele vai escolher o quê? Ele vai escolher arrefecer os preços ou arrefecer o desemprego. Se contraírem a demanda agregada, por exemplo, para combater a inflação, a autoridade aumenta ainda mais o desemprego. Então, eu vou combater a inflação. Para combater a inflação, eu agora tenho que contrair a demanda agregada. E aí eu vou explodir o desemprego. E se eu expando a demanda agregada para aumentar a produção e aumentar o emprego, eu vou produzir ainda mais inflação. Em outras palavras, os formuladores de política se deparam com um trade-off menos favorável entre inflação e desemprego que antes do deslocamento da oferta agregada. Eles vão ter que conviver com uma maior taxa de inflação para qualquer taxa de desemprego dada, uma taxa de desemprego mais elevada para uma taxa de inflação dada, ou alguma combinação de maior desemprego e maior inflação. Então, digamos assim, esse é o cenário mais crítico que um formulador de política, que uma autoridade macroeconômica pode ter que tentar resolver. Então, os choques de oferta, e isso tem acontecido, por exemplo, agora a guerra da Rússia com a Ucrânia em 2022, produz mais uma vez um choque de petróleo no mercado de petróleo e seus derivados, e você claramente vê uma explosão do custo de produção. E no custo de produção você tem uma menor produção, porque o custo de produção está maior, ou seja, o lucro das empresas são duramente afetados, mas você tem também
um processo inflacionário, porque o custo de produção, sobretudo, digamos aí, dos custos de combustíveis, ou seja, como ainda a economia está toda assentada no modelo de combustíveis fósseis, você nota, portanto, que você tem um processo inflacionário em cadeia monstruoso. Então, inflação e desemprego. E aí, na verdade, o trade-off é o que resolver, ou seja, e a situação para resolver este choque é pior do que a situação originária, do que o trade-off da situação originária. Então, assim, é uma questão bem complexa. Mais uma vez, cabe citar que, como aqui é um livro de introdução à economia, né, é claro que ele não adentra a questões mais complexas, mas se a gente pegar alguns livros de macroeconomia, digamos assim, mais avançados ou focadas apenas no desenvolvimento teórico da macroeconomia, a gente pode notar lá um desenvolvimento dessa questão mais complexo, porque, consequentemente, é uma situação difícil de ser solucionada. Um choque adverso, então, na oferta agregada. Vamos ver agora graficamente como é que isso funciona. Então, aqui nós temos os dois painéis, né? O painel do modelo de demanda agregada e oferta agregada e o painel da curva de Phillips. Então, veja, o painel A, ele mostra o modelo da demanda agregada e da oferta agregada. Então, quando a curva... Então, veja, você tinha aqui, ó, a oferta agregada original, a OA1, que está em cinza, agora em amarelo, e você tem a demanda agregada original. Então, você teve um choque de oferta agregada, né? Então, um deslocamento adverso na curva de oferta. Então, lá, o preço do petróleo explodiu. Então, o que acontece? Você, deslocamento adverso na oferta agregada, vai primeiro reduzir a produção. Então, como você tem um choque no custo de produção, as empresas vão se sentir estimuladas a produzir cada vez menos, porque o lucro delas é afetado por conta desse insumo mais caro. E isso vai não só diminuir a produção, como elevar o preço. Então, só olhando pelo modelo de demanda agregada e de oferta agregada, nós já temos aqui o primeiro cenário, que é uma estagnação com inflação. Então, estagnação reduz a produção, reduz o PIB, estagnação, e o preço aumenta, com inflação, portanto, uma estagflação. O painel A, portanto, mostra o modelo de demanda agregada e oferta agregada. Então, quando a curva de oferta agregada se desloca para a esquerda e para cima, né, para OA2, o equilíbrio ele se move do ponto A para o ponto B. A produção aqui se reduz de Y1 para Y2, portanto, uma estagnação. E o nível de preços aumenta de P1 para P2, portanto, inflação. E o painel B vai mostrar esse trade-off. Então, você tem aqui, ó, a curva de Phillips CP1 original. Você tem, ela é deslocada. Portanto, o painel mostra o trade-off entre inflação e desemprego no curto prazo. Então, o deslocamento adverso na oferta agregada move a economia de um ponto com menor desemprego e maior inflação. Então, o que acontece? Você vai se mover para ou seja, a curva de Phillips vai se deslocar para cima e para a esquerda. Por quê? Porque neste cenário de modelo de demanda agregada e de oferta agregada, em que eu tenho um choque de oferta agregada para cima e para a esquerda, com estagnação e inflação, eu vou deslocar a curva de Phillips para CP2 pelo simples fato de que agora eu tenho que retratar um desemprego maior com inflação maior, que é o que acontece quando a gente olha o modelo de demanda agregada e oferta agregada. Então, produção menor significa emprego menor, portanto, desemprego maior. Então, eu tenho que ter um desemprego maior na curva de Phillips e o preço subiu, portanto, com um preço maior. Então, no ponto B, eu tenho aqui justamente o reflexo do que aconteceu. Então, é uma curva de Phillips que tem o seu trade-off no curto prazo de inflação e desemprego, mas esse trade-off ele tem um desemprego maior e uma inflação maior. Portanto, você desloca para cima, porque como ela tem inclinação negativa, para justamente aumentar. Você aumentou as duas variáveis que vão em direções opostas. Então, mais inflação e mais desemprego. Então, você tem um menor desemprego e uma menor inflação. Então, o deslocamento adverso na oferta agregada move a economia desse ponto A, em que você tem menos desemprego e menos inflação,
para um ponto em que você tem mais desemprego e mais inflação, que é o caso do ponto B na curva de Phillips. Então a curva de Phillips no curto prazo desloca-se para a direita de CP1 para CP2 e os formuladores de política agora deparam-se com um trade-off muito pior de inflação e desemprego. Então esse, na verdade, é um dos piores cenários de economia. Se a gente for ver, por exemplo, na economia brasileira, apenas para fazer um parêntese e trazer para uma análise real, foi muito isso que aconteceu lá na chamada crise da Dilma Rousseff entre 2015 e 2016. A gente começou a ver uma queda da produção, né? Uma recessão, o desemprego explodiu. Portanto, você teve uma queda do PIB brutal, mas essa queda do PIB veio acompanhada de inflação, uma inflação brutal. Então, assim, você tinha desemprego, portanto, você tinha uma crise de demanda agregada, mas você tinha tido graves choques de oferta agregada, e isso causou uma inflação monumental na economia. Enfim, é uma grande dificuldade gerenciar essa economia que, digamos assim, está numa situação pior, né? Seria mais ou menos a forma da gente entender se a gente compara ao período inicial, né? Vamos continuar aqui na compreensão do texto, o que o Menkil adiciona mais aqui de análise. Ao enfrentarem um deslocamento tão adverso na curva de Phillips, os formuladores de políticas questionam se ele é temporário ou permanente. Então essa já é outra dúvida, né? Ou seja, você desloca a curva de Phillips e você não sabe se esse deslocamento vai agora permanecer nesse novo posicionamento ou se em breve ele pode recuar para o seu ponto original. Então a resposta depende de como as pessoas elas ajustam as suas expectativas de inflação. Se elas considerarem o aumento da inflação devido ao choque de oferta como uma aberração temporária, a inflação esperada não se altera e a curva de Phillips logo volta à sua posição original. Mas se as pessoas acharem que o choque levará a uma nova era de alta inflação, então a inflação esperada ela aumenta. E a curva de Phillips permanece em sua nova e menos desejável posição. Então, aqui está uma resposta, né? Digamos assim, um caminho de análise que é bastante, como é que eu posso dizer? É bastante preocupante do ponto de vista dos formuladores de políticas, porque a decisão, ou melhor, o resultado, se a curva de Phillips permanecerá no novo ponto, digamos, numa posição menos desejável, com mais inflação e mais desemprego, do que na posição anterior, vai depender, portanto, da expectativa dos agentes econômicos. Então, se a minha expectativa agora, num cenário econômico de inflação alta, é de que no futuro a inflação seja ainda mais alta, eu vou continuar apostando que a curva de Phillips vai continuar nessa posição com mais desemprego e mais inflação. O que é, digamos assim, do ponto de vista lá da política macroeconômica, ou seja, da economia acoplada à política, é tenebroso para o político de plantão ele enxergar um cenário em que ele vai ter que gerenciar mais desemprego e mais inflação. Então, assim, é uma situação um tanto complexa. E também complexa porque abastecer os agentes econômicos com melhores expectativas é também um grande desafio. Enfim, e a gente viu quanto as economias, e agora a gente tem vivido no pós-pandemia um processo inflacionário no mundo inteiro, é um desafio para os formuladores de políticas macroeconômicas eles gerenciarem uma expectativa de inflação cada vez maior no futuro. Porque agora a gente está vivendo um momento em que os preços estão aumentando, mas daqui a pouco os salários vão ter que aumentar. E aí a expectativa é de que os preços aumentem num terceiro momento, porque aí você vai alimentando uma inflação esperada cada vez maior do que a inflação vigente no período anterior. Nos Estados Unidos, durante os anos 70, a inflação esperada aumentou substancialmente.
essa elevação na inflação esperada pode ser atribuída em parte à decisão do Fed de acomodar o choque de oferta com um maior crescimento da moeda. Então, como vimos, diz-se que os formuladores de políticas eles acomodam um choque de oferta adverso quando reagem a ele, aumentando a demanda agregada para tentar evitar a queda de produção. Então, essa é uma questão. Então, a elevação da inflação esperada no caso americano parte a decisão de você acomodar esse choque de oferta com maior crescimento de moeda. Então, como os custos eles aumentam, os custos de produção aumentam, você dá um choque de oferta, né? Cresce a quantidade de moeda, para você acomodar e manter a demanda agregada num nível que não reduz a inflação. Porque há uma outra coisa aqui também que, digamos assim, é o terror dos formuladores de políticas macroeconômicas. Então, a inflação é uma, mas o outro terror é que um formulador de política macroeconômica, muitas vezes ligado ao mundo político, é o fato dele ter que registrar queda de produção, queda de PIB. E ter que aguentar as pancadas que tem, por exemplo, na imprensa, de que a economia está em recessão. Então, além da inflação ser um terror para os gestores de políticas macroeconômicas, a recessão e a queda do PIB também é. Então, é uma coisa, enfim, difícil. É difícil. Aqui, nós já estamos entrando no livro, como a gente já decorreu aí mais de 30 capítulos e todas as videoaulas disponíveis nessa playlist, o fato é que aqui você tem um assunto que começa a trazer a política para dentro da economia do ponto de vista de que essas percepções dos agentes econômicos, dos agentes políticos, é séria. E por isso elas podem tomar. Então o Fed lá, diante de um choque de oferta do petróleo nos anos 70, vai querer acomodar a demanda agregada nesse novo choque para não ter uma recessão. Essa é a primeira decisão. Então veja, por causa dessa decisão política, a recessão que resultou do choque de oferta foi menor que poderia ter sido de outra forma. Então veja, eu aumento um crescimento maior, faço uma política monetária expansionista para acomodar o choque de oferta adverso do petróleo lá do Oriente Médio, para tentar, digamos assim, minimizar os efeitos sobre a demanda agregada, para não ter que aguentar o discurso da recessão. Então, esse choque, beleza, ele segurou um pouco a recessão, então a economia não foi tão abalada no curto prazo em relação, digamos assim, ao choque de oferta, que poderia levar a economia a uma grave recessão, mas depois a economia enfrentou um trade-off desfavorável entre inflação e desemprego por muitos anos. Então você, na verdade, e aí tem a questão que eu falei anteriormente, a questão da política na economia. Então, num primeiro momento, o político ele não quer ver o registro da recessão. Então ele dá um choque de expansionista, um choque monetário expansionista, uma política monetária expansionista. Ok, a economia se segura ali, mas depois vai enfrentar um trade-off. Mas o depois é aquele negócio, o depois resolve com outras ferramentas. Então, nesse caso, a economia dos Estados Unidos enfrentou um trade-off desfavorável entre inflação e desemprego por muitos anos. O problema aumentou em 1979, quando a OPEP, mais uma vez, começou a exercer seu poder de mercado, mais que dobrando o preço de petróleo. Então, a gente teve no começo dos anos 70 o primeiro choque do petróleo e depois, no final dos anos 70, o segundo choque do petróleo. A figura 9 mostra a inflação e o desemprego na economia dos Estados Unidos nesse período. Em 80, depois de dois choques da oferta da OPEP, a economia dos Estados Unidos, veja, apresentava uma taxa de inflação de mais de 9%, então inflação alta, e um desemprego de aproximadamente 7%. Então essa combinação de inflação e desemprego não chegou nem perto do trade-off que parecia possível nos anos 60. Então nessa época, a curva lá de Phillips dos anos 60 dizia o seguinte, que uma taxa de desemprego de 7%, ela estaria associada a uma taxa de inflação de 1%. Uma taxa de inflação de mais de 9% era algo, digamos assim, inimaginável, né? Então, a gente tem que
A gente tem que ver aí a diferença, né? Então, lá nos anos 60, se entendia a taxa natural de desemprego de 7, uma inflação de 1. Mas quando chega lá nos anos 80, você tem... Portanto, você teve um deslocamento da curva de Phillips, conforme a gente viu no gráfico anterior. Você agora tem mais... Você tem, na verdade, o desemprego ficou igual, só que você tem esse mesmo desemprego natural de 7, mas com uma inflação de 9. Portanto, a política monetária expansionista... aqui neste caso americano, seguiu lá a lógica da teoria clássica lá do Friedman e do Phelps, ou seja, você retornou a taxa natural de desemprego no longo prazo, só que como você fez políticas monetárias expansionistas, variáveis nominais, elas ficaram muito maiores. Com o índice de miséria em 1980 próximo de uma alta histórica, o povo estava muito insatisfeito com o desempenho da economia. Em grande parte por causa dessa insatisfação, o presidente Jimmy Carter deixou de ser eleito em novembro de 80 e foi substituído por Ronald Reagan porque algo precisava ser feito e logo seria feito na alteração da política, neste caso aí, macroeconômica. Então veja aqui, ó. Então agora nos anos 70, então qual foi os efeitos do choque de oferta aí na década de 70? Então, cadê os anos 70 aqui? Não, então aqui começa com 72. Então em 72 você tinha lá, ó, uma inflação de 4 e o desemprego em torno aí de quase 6. E aí você foi, ó, 73 aumentou o desemprego, aumentou a inflação, diminuiu o desemprego, 74 volta ao desemprego, volta ao desemprego de 6, mas há uma inflação muito maior, quase que o dobro aqui, ou mais que o dobro, né, para 8. Então, mostrando que o choque monetário expansionista explodiu a inflação, portanto, explodiu a variável nominal, mas a variável real, produção e desemprego, ficou igual, o desemprego não diminuiu, e aí você vai vendo o que é tenebroso, né? Ou seja, 75, o desemprego aumenta mais ainda, e com uma inflação altíssima. Depois 76, os preços caem, mas o desemprego está alto, 77, 78, 79, 80, 81. Então, assim, veja como você tem uma curva totalmente, digamos assim, distorcida pelas políticas feitas com o objetivo de resolver. E essa curva mostra muito o que eu tenho falado em vários capítulos do livro, em várias videoaulas, que o fato é o seguinte, os instrumentos de política econômica, é difícil julgar um formulador de política quando ele toma uma decisão, é difícil julgar, porque a gente não sabe se a decisão tomada vai dar certo ou vai dar errado. Então, igual o Brasil já tentou a implementação de vários planos econômicos, vários deram errado e um deu certo, o plano real. Então, a mesma coisa, como a economia é uma ciência que você não tem um experimento laboratorial controlado, como várias ciências, como por exemplo a ciência médica, você acaba tendo que usar a teoria e você vai testar a teoria, porque a teoria pode, enfim, ter as suas peculiaridades, você vai testar a teoria na realidade concreta, que na realidade concreta pode dar muito errado. Então essa figura, ela mostra dados anuais de 72 a 81 sobre a taxa de desemprego e a taxa de inflação medida pelo deflator do PIB. Então, nos períodos de 73 a 75, então 73, 74, 75 e 78, 79, 80 e 81, os aumentos nos preços mundiais do petróleo provocaram mais inflação e mais desemprego. Então, até aqui está correto. Então, um choque de oferta, e esse choque de oferta, ele aumentou inflação e aumentou desemprego brutalmente, revelando aí enfim, os seus problemas. E mostra por esse movimento a dificuldade do governo em solucionar os problemas de curto prazo ou de longo, ou os problemas que se constroem ao longo do tempo. E aí, como a gente viu aí nas últimas frases do parágrafo anterior, no caso americano, isso gerou a derrubada lá do Jimmy Carter, né? Não foi reeleito, caiu, e você substitui por um novo
que na tentativa de que ele solucione o problema, né? Ou seja, a população não acredita no que não consegue e aposta, né, dá o benefício da dúvida para um novo, para ele